dia, bom dia. Bom dia. Estão me ouvindo? Bom dia. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Mães que oram, vamos dar início a esse estudo que eu tenho certeza que vai ser transformador para sua vida, como foi para minha. Foi algo realmente que transformou minha vida, esse estudo, da gente enxergar Jesus não só no Velho Testamento, mas no nosso dia a dia. Tá tudo bem? Então, ótimo. Vamos dar um tempinho para a gente ir entrando e para a gente dar início a esse estudo. Nós vamos por algumas semanas estar aqui para a gente poder fazer esse estudo, enxergando Jesus no Velho Testamento, mas eu tenho certeza que você não vai enxergar Jesus só no Velho Testamento, você vai enxergar Jesus, ter a habilidade de enxergar Jesus no seu dia a dia, na sua vida, na sua história, na sua maternidade, na sua família, e esse que é o nosso objetivo, né? Nós precisamos de enxergar Jesus no dia que nós estamos vivendo, para você combater a cultura, para você combater tantos dardos inflamados do maligno que tem vindo em direção à nossa vida, à nossa família. Então é necessário hoje nós enxergarmos Jesus na nossa vida, no nosso cotidiano. E já é o 4º ano que nós temos a leitura bíblica juntas aqui, né? Que a gente faz o Bíblia todo dia. E às vezes alguma mãe tem a dificuldade de leitura, dificuldade de compreensão. Então esse ano Deus colocou no nosso coração, como mães que oram, de poder ajudar você nessa leitura bíblica, de colocar realmente uma lupa, né, quando você for ler os textos bíblicos, o quão que é importante a gente não somente ler a Bíblia, mas a gente entender aquilo que a gente está lendo e também a gente está praticando no nosso dia a dia. E antes de começar o estudo, eu quero falar o porquê que eu fiz esse estudo, o que fez com que eu fizesse esse estudo para nós, né? Antes eu estava fazendo só para mim, mas resolvi compartilhar com vocês. E eu tenho um filho de 14 anos e eu estava assistindo, e aí viralizou na internet uma entrevista de uma blogueira, e uma blogueira muito famosa, que é muito famosa no TikTok, uma jovem. E nessa entrevista, eu não sei se vocês assistiram, nessa entrevista eles perguntavam para ela a importância das coisas, né? Faziam aquela pergunta ping-pong para ela responder rápido. E aí perguntaram para ela assim, o que significava? É namorando ou solteira? Aí ela respondeu. E depois, no meio das perguntas, eles perguntaram para ela assim, Deus. E ela parou a resposta dela e ela ficou pensando e ela falou assim, agora você me pegou. E depois ela falou com uma cara assim de desdenho, como se fosse algo que está longe dela, porque está longe da realidade dela, né? Aí ela falou assim, a salvação. Ela falou assim, e depois eles perguntaram para ela, TikTok, e ela falou assim, isso é a minha vida, e abriu um sorriso. E a gente não deve, né, tanto condená-la, porque é a realidade dela, né, a vida dela é aquilo. Mas aí eu resolvi perguntar para o meu filho de 14 anos, o que Jesus significava para ele. A gente estava a caminho da igreja, e aí eu parei e perguntei, falei, filho, o que significa Jesus para você? E aí ele parou e falou assim, aí ele falou uma resposta que eu jamais pensaria que ele falaria,
porque eu achei que ele ia falar, né? Jesus é meu Salvador, meu Deus. Mas ele falou algo que naquela hora eu parei e pensei. Ele falou assim, Jesus... e ele falou em inglês, né? Aí ele falou assim, it's somebody that I look up to. Ele falou assim, Jesus é alguém que eu tenho como referência na minha vida, que eu sempre olho. E depois ele falou, ele é meu Salvador. E só depois ele falou isso. E na hora que eu olhei e pensei, ele falou assim, Jesus é alguém que eu olho como referência para minha vida. Jesus é alguém que eu observo para eu poder agir. É isso que ele quis dizer. E aí eu parei e pensei e falei, eu tenho tantos erros como mãe, tantos erros, e meus filhos estão muito longe de ser perfeitos. Mas eu pensei, né? Eu pensei em toda a nossa história ali naquele momento e falei assim, com tantos erros, né, como que a gente tem, como mãe, como família, eu consegui, através da nossa história, fazer com que Jesus fosse uma referência para ele. Mas eu acho que não foi nos momentos fáceis, não foi nos momentos que a gente estava na igreja, não foi nos momentos que a gente fez um culto familiar, que ele aprendeu a olhar Jesus como referência, mas sim nos momentos mais difíceis. Porque a gente olha para Jesus, né, para saber como que a gente deve agir. E eu tenho certeza que os nossos últimos 7 anos aqui em casa não foram anos fáceis, foram anos muito difíceis. Mas ele viu que com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas limitações, nós olhamos para Jesus. E se a gente conseguir fazer isso para os nossos filhos, já é o suficiente. Se a gente conseguir fazer com que os nossos filhos olhem para Jesus como referência, para eles poderem pensar, para eles poderem agir, já é algo muito grandioso que nós fazemos na maternidade. E aí eu comecei a observar como ter Jesus como referência. Como que a gente faz para ter Jesus como referência na maternidade, na administradora da família? Eu tenho falado tanto de administração familiar, por quê? Eu estou lendo um livro que inclusive eu vou criar um grupo de leitura desse livro que chama Donas de Casas Estressadas. E eu achei tão importante porque ali nesse livro ela começa a colocar a realidade de cada família. São relatos verídicos que cada família vive, cada dona de casa vive. Uma trabalha fora, tem 3 filhos, tem a vida muito agitada e ela, dentro daquele contexto dela, ela tá estressada porque ela não consegue dormir, ela não consegue ter tempo para nada. E aí ela coloca uma outra mulher, uma outra dona de casa com relatos verídicos mesmo. Uma que tem um filho especial, a outra que é a mãe solo. E como que ela consegue conciliar tudo? Então ela vai ali e faz um diagnóstico da família para poder achar resoluções para você melhor administrar o seu lar. E ela fala que a gente pode ter muitas referências. Por exemplo, ela cita algo no livro muito interessante, que ela fala assim, que a mãe, ela foi fazer diagnóstico numa família, e quando ela chega nessa família, essa mulher, ela cortava a borda do presunto, sabe? Cortava a borda do presunto para fazer sanduíche. Aí ela perguntou para ela, por que você corta a borda do presunto para fazer sanduíche? Aí ela fala assim, porque minha mãe cortava. Aí ela fala assim, você sabe por que a sua mãe cortava a borda do presunto? Ela fala, não. Então pergunta a sua mãe. Aí ela perguntou para a mãe dela, mãe, por que a senhora cortava a borda do presunto? Ela fala assim, filha, porque minha sanduicheira era pequena.
Então, não necessariamente ela precisava de cortar a borda do presunto, mas ela fazia porque ela pegava aquela referência da mãe dela. E às vezes a gente faz algo na nossa vida, a gente nem sabe por quê, ou a gente modela em outras famílias para a gente poder colocar na nossa, mas não encaixa na nossa realidade. A gente vê tantos modelos de referência hoje, né? Tá, a David Tyrus, por exemplo, é uma mulher que a gente modela muito. Ela faleceu tem pouco tempo, deixou um legado maravilhoso. Mas eu estava pensando, a realidade dela pode ser totalmente diferente da sua realidade. Eu acho que a gente deve ter modelos, sim, para a gente fazer na nossa vida. A gente deve olhar pessoas como referência para a nossa vida, mas nada melhor do que a gente olhar para Jesus como referência e perguntar para Ele o que você deve fazer para melhor administrar o seu lar. E eu comecei a ter quando meu filho falou essa palavra referência de Jesus, eu comecei a realmente entrar na história de Jesus. E a gente tem muita dificuldade quando a gente está lendo a Bíblia para a gente enxergar Jesus no Velho Testamento. Então parece que Jesus ele esteve um momento da história ausente e que ele começa a entrar só lá em Mateus. Mas é muito pelo contrário. Através desse livro, através desse estudo, você vai começar a enxergar Jesus nas primeiras páginas das Escrituras, porque ele sempre esteve presente. Jesus, ele nunca esteve ausente. E é o que eu quero falar para você. Ele está presente na sua vida. Ele está presente no seu cotidiano, ele está presente na sua cozinha, ele está presente quando você sai para o trabalho, ele está presente quando você passa uma dificuldade com seu filho, quando você está enfrentando alguma circunstâncias difíceis no seu casamento, com você mesma. Jesus, ele está presente. E ele é uma figura, uma pessoa que você pode olhar e ter como referência para você aplicar no seu lar. E ele te ensina você a administrar a sua família da melhor forma para você, uma forma eficiente, como essa autora desse livro faz. Ela olha e ela olha um diagnóstico daquela família para que ela possa criar resoluções para aquela família poder aplicar. E eu espero que através desse estudo você possa olhar para Jesus e você possa ter resoluções efetivas para você aplicar na sua família e no seu dia a dia, para que haja transformação, para que haja restauração no seu lar, para que haja também uma melhor administração familiar. Nós precisamos hoje administrar primeiro a nós mesmas e ter uma administração familiar para combater a cultura vigente que nós estamos vivendo, né? Para a gente ter essa referência dentro da nossa casa, para que Jesus ele possa ser aquela pessoa que nós olhamos como referência e que a gente possa sempre convidá-lo para ele estar no centro da nossa casa, que a nossa casa possa ter Cristo como referência. E esse é o objetivo desse estudo que nós vamos começar hoje, por algumas semanas. Eu falo para você, faça a impressão e mergulhe mesmo, interaja com as páginas desse estudo. Responda às perguntas, não fique só no raso. Nós estamos vivendo hoje numa cultura, estamos vivendo um tempo muito difícil. E eu queria falar para vocês outra coisa, mas eu quero abrir os seus olhos e falar que nós vamos enfrentar tempos difíceis. Nós vamos enfrentar tempos agora, daqui para frente, complicados, que nós precisamos de ter Jesus como referência, nós precisamos enxergar Jesus na nossa vida, nós precisamos de lutar contra essa cultura que estão querendo implantar dentro da sua casa. Ela já está implantada no mundo, ela já está implantada na sociedade, mas não precisa de ser implantado na sua casa. Você que é administradora da sua família, é você que abre porta e você que fecha a porta. É você que permite quem entra na sua casa e quem não entra na sua casa. É você que permite
o que vai entrar na sua casa e o que não vai entrar na sua casa. E se você tiver Jesus como referência, você vai saber quando abrir a porta e quando fechar a porta. É com esse estudo eu quero fazer, né, com que você tenha essa percepção de que Jesus está com você, para você poder saber quando que você fecha a porta, quando que você abre porta, para você poder saber como que você educa um filho de 14 anos, de 24 anos, como é no meu caso, não deixando que as influências externas entrem na sua casa, de você saber, né, que você é mais forte do que essa cultura que está tentando destruir a sua família. Essa sociedade que está cada vez mais corrompida. E em Apocalipse tem um texto que fala que os sujos, eles vão se sujar mais ainda. Não vai melhorar. Isso é a palavra quem fala. Nós estamos caminhando, nós já estamos nos últimos tempos da igreja. Então, os sujos, eles vão se sujar mais ainda. E a gente não tem que ficar aqui, nossa, se sujou, nossa, o mundo está ficando sujo, nossa, porque também fala que os santos, eles vão se santificar ainda mais. Então não preocupa com que os sujos que estão se sujando, mas preocupa em se santificar mais e mais. E é isso que nós vamos fazer esse ano aqui no Mães que Oram. Nós vamos buscar conhecimento, nós vamos buscar discernimento, nós vamos estar orando com os olhos abertos, colocando Jesus como referência na nossa vida, no centro do nosso lar. Na introdução, eu não sei se você fez a impressão aí na sua casa, mas quando a gente está numa situação difícil, quando a gente está perdida num caminho, né? Antigamente, o meu filho, esse filho meu de 14 anos, com tanta tecnologia, outro dia ele viu que eu uso muito o Waze, gente, eu sou muito boa assim de direção, né, eu dirijo desde os meus 15 anos, eu dirijo, mas eu sou péssima de geografia, sabe? Às vezes eu vou no lugar, eu esqueço, e eu uso muito o Waze ou qualquer esses aplicativos para poder chegar no local. Eu uso demais, e quando eu não uso, eu me perco. Então, e o meu filho falou assim, mãe, como é que você fazia quando não existia o Waze? Eu falei assim, boa pergunta, filha. A gente ia perguntando às pessoas, né, nos postos de gasolina, a gente ia perguntando, e depois foi o Google Maps, né, que tem aquele mapa que você que você fazia impressão, e nada melhor do que ter uma bússola para poder nos guiar. E eu começo esse estudo falando sobre a importância dessa bússola, porque em uma situação de sobrevivência, ter uma bússola pode ser uma diferença na sua vida, pode ser uma diferença entre vida e morte, sabia? A bússola, ela é aquele norte, mas ela também te mostra aonde não é o norte. Ela te mostra o caminho, te aponta o caminho, mas ela também aponta o lugar que você não deve ir. E Jesus é essa bússola, que ele te mostra o caminho que você deve ir e o lugar também que você não deve ir. Uma bússola pode ser muito útil quando estamos estudando a Bíblia. Principalmente nós, que já é o 4º ano que nós estamos lendo a Bíblia, né? Especialmente quando nós estamos navegando ali no Velho Testamento. Eu tenho muitas mães que falam comigo assim, eu nunca li a Bíblia toda, porque eu tenho dificuldade para ler a Bíblia. E principalmente o Velho Testamento, ele usa a linguagem, né, a história, e às vezes ali a gente fica consumida na história de tentar entender aquele texto e a gente não enxerga que Jesus já estava ali desde o início. Então, especialmente quando navegamos pelo Antigo
Testamento. Sejamos honestas, alguns versículos e seções das Escrituras podem nos parecer confusas, complicadas e não relacionáveis com a nossa vida cotidiana. Por isso que às vezes aquela pessoa, ela tem dificuldade de ler a Bíblia. Como a gente começa a ler o Velho Testamento e a gente não encontra, a gente não se encontra ali, quando a gente não se encontra num texto, a nossa tendência é não continuar lendo aquele texto, porque não tem relação conosco. Mas, e se não se aplica facilmente à vida cotidiana, com certeza parece justificável a gente simplesmente pular o Velho Testamento ou pular a genealogia, quando começa ali nos nomes. A gente pula aquilo ali. Mas e se estivermos negligenciando a bússola que está lá, para nos guiar nas Escrituras o tempo todo? E essa bússola, ela é Jesus. Gente, se você mergulhar nesse estudo, se você ler esse estudo e depois continuar na leitura bíblica, você vai ver que você vai começar a ler a Bíblia diferente. Você vai começar a ler a Bíblia com essa lupa, vendo Jesus como essa bússola. João 1 dá um esclarecimento cristalino do que Jesus estava presente na história e na criação do mundo. Em 1 João 1 diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se tornou carne e está entre nós. Então Jesus, ele estava ali desde o início de todas as coisas. Desde quando começa ali a história do Gênesis, Jesus já estava presente. Porque no princípio de tudo, antes de haver o mundo, Jesus era o Verbo. Ele estava presente ali. Nada do que foi criado se criou sem Jesus. Tudo que foi criado, toda a criação, a sua família, os seus filhos, a sua casa, a sua estrutura, você, quando você ainda era uma substância ainda informe, Jesus, ele já estava lá. Nós podemos ver Jesus como aquele que aperfeiçoa o que os humanos só podem fazer em parte. Você só pode administrar a sua família, por máximo que você hoje tenha cursos, por máximo que hoje você seja uma pessoa que tem, cursos acadêmicos, PhD, que você é uma pessoa que busca muito conhecimento, que você é uma mulher que busca aprimoramento, que você, por máximo que você, com todos os esforços humanos, aprenda a hoje tem tantas ferramentas disponíveis a nós, para você lidar com o filho que tem o TDAH, a mãe especial. Hoje a gente tem tantos recursos, disciplina positiva, tem tantos recursos para a gente criar nossos filhos, para a gente aprender. Mas nós não podemos fazer nada. Tudo aquilo que nós sabemos, a gente se aperfeiçoa. Só pode ser aperfeiçoado você como mãe, você como esposa, você como mulher cristã. Todos os seus esforços só podem ser aperfeiçoados com Jesus. Somente Jesus pode aperfeiçoar os seus esforços para ser a melhor esposa que você possa ser, para ser a melhor administradora da família que você possa ser. Somente com a figura de Jesus, somente com Jesus no seu dia a dia, é que você consegue completar cada missão que você tem que realizar. No Antigo Testamento haviam 3 ofícios de liderança que conduziam o povo a Deus. Primeiro eram os profetas, os sacerdotes e os reis. No entanto, todos no Antigo Testamento que ocupou desses ofícios o fez imperfeitamente. Tudo que existe, humano, é imperfeito. Por isso que nós temos que dar valor e nós temos que relembrar todos os dias o sacrifício da cruz. Porque todos os nossos esforços são aperfeiçoados
através do sacrifício da cruz. Todo o seu esforço na maternidade para você ser a mãe que o seu filho precisa, para você ser... É o que eu falo, essa palavra tem me cravado no meu coração. A administradora da família. A administradora da família. Todos os seus esforços foram aperfeiçoados pelo sacrifício de Jesus na cruz. Se você pensa dessa forma, você vai pensar todos os dias no sacrifício da cruz. Aí você vai começar a enxergar Jesus no seu dia a dia. Aquele dia que você está irritada, aquele dia que você está mais nervosa, aquele dia que você está mais sem paciência, ou é só eu? Ou é só eu que às vezes estou sem paciência? Aquele dia que você está se sentindo fraca, desanimada, aquele dia que você não tem forças, nesse dia você vai lembrar que você foi aperfeiçoada pelo sacrifício da cruz. Outro dia, o meu filho machucou na escola. E aí, quando eu fui buscar ele na escola, ele machucou o tornozelo jogando bola na escola. E eles me ligaram e falaram: seu filho tá aqui na clínica, vem buscar. Ele já tá bem, já conseguiu, né? Ele teve uma luxação. E aí, na hora que eu cheguei na escola, eles entregaram ele para mim numa cadeira de roda. E naquele momento ali, a minha cabeça foi nas mães que têm os filhos nessa condição permanente. Aí ele chegou em casa, começou a me pedir um copo de água, ele não podia levantar. E eu comecei, no meu coração, assim, a orar por essas mães que têm um filho nessa condição, que às vezes é um filho especial e que ela tem que se dedicar totalmente a isso o tempo inteiro por uma vida. Existem mães nessa condição e a gente esquece às vezes. E é nessas horas, para essas mães, que Jesus, ele aperfeiçoa o trabalho daquela mãe, a missão daquela mãe, daquele pai. Eu tô falando aqui para mães, mas tem os pais, né, se envolvem nessa educação dos filhos. É o aperfeiçoamento da cruz. Jesus, por isso que nós precisamos de enxergar Jesus no nosso dia a dia. Nós precisamos. Por isso que é tão importante nós lembrarmos, né? Quando a gente está ali na ceia e fala assim, fazer isso em memória de mim. A ceia é uma simbologia e a gente faz ali na igreja, às vezes, uma vez por mês. Mas todas as vezes, né, são nas refeições. E as refeições a gente faz diariamente. Nós não conseguimos viver sem refeição. E é ali, naquele momento, né, a mesa, que a gente sempre tem que lembrar do sacrifício da cruz. Fazer isso em memória de mim. Nessas dificuldades, fazer isso em memória de mim. É na refeição que você tem que fazer o almoço nutritivo todo dia. Às vezes a gente não consegue, no corre-corre do dia, fazer isso em memória de mim. Lembre-se, hoje você não pode fazer uma refeição nutritiva porque você está na correria, mas amanhã você pode. O seu objetivo é você fazer essa refeição nutritiva para sua casa. Quando você não conseguir hoje, eu estou aqui para te falar que eu aperfeiçoo. Através do sacrifício da cruz, eu estou aqui, eu não estou ausente, eu estou presente para poder te ajudar. E a presença do Messias prometido no Antigo Testamento que nos ajuda a ver a brilhante verdade e glória de Jesus em exposição no Novo Testamento. Na introdução aqui, eu coloquei para vocês algo que eu tenho vivido aqui na minha casa. A minha avó, essas figuras, né, maternas, que tem grande influência na nossa vida, né, os nossos avós, a nossa família de origem, elas têm uma importância e um impacto na nossa vida e nas nossas ações. E
eu tenho muito carinho, muita lembrança das minhas duas avós. E uma das minhas avós, ela era uma artista mesmo, assim, sabe? Uma mulher muito cheia de talentos. E ela pintava figuras de porcelana, ela pintava quadros. E ela tinha, assim, como referência a natureza, sempre. A natureza e Jesus, a própria figura de Jesus. Minha avó era uma mulher italiana e ela nasceu na Itália e ela tinha essa figura de Jesus muito presente em todas as artes que ela fazia, que ela pintava. E quando a gente entrava assim na casa dela, tinha Jesus batendo na porta. E ela tinha assim o quadro da Santa Ceia com muita perfeição. E ela tinha assim essas porcelanas que ela pintava. E o interessante da vida da minha avó é que ela pintava muitos quadros de tinta a óleo. E ela começou a desenvolver um problema no pulmão por causa que exalava aquela tinta a óleo, que ela pintou a vida inteira. E aí o médico falou assim, olha, a senhora não pode pintar mais. E ela falou assim, prefiro morrer do que deixar de pintar. E aí ele falou assim, não, então agora você pode começar a pintar tinta em porcelana, porque aquela tinta em porcelana não exala. Mas a minha avó faleceu com problema no pulmão. E essa foi a causa da morte dela, né? Ela morreu com 76, 78, 77 anos. Mas a causa da morte dela foi o que a tinta ali durante toda a vida dela tinha causado no pulmão dela. Mas ela deixou peças maravilhosas, assim, como uma artista mesmo, sabe? E eu recebi essas peças outro dia na minha casa, que eu trouxe do Brasil pra cá, e eu tava olhando ali, eu falei, qual mensagem sempre que ela quer passar pra nós? E eu citei isso aqui. Eu falei que quando a gente olha no Antigo Testamento, Deus, ele é o grande arquiteto, ele é o grande pintor. Eu falo assim que Deus é o maior artista que a gente pode observar. Não deixe que a sua vida, o seu dia a dia, os seus problemas, a dificuldade que você tem, às vezes, de educar um filho, o seu casamento, a sua vida, não deixe que retire de você essa sensibilidade de olhar Deus, de contemplar Deus na natureza, no sol, na lua. Não deixa mesmo, porque Deus ele é o maior arquiteto. Se você conseguir enxergar Deus como o maior arquiteto, você vai enxergar que na criação do mundo, nas coisas que Deus faz, tudo através dessa grande pintura, né? Vamos colocar assim, dessa grande arte, porque nós somos uma obra de arte. Eu fico pensando como que nós humanos somos tão complexos. Eu conversei com um médico uma vez e ele falou assim que ele era amigo da família e ele falava assim que algumas matérias da engenharia é retirada do corpo humano. Como que funciona isso, sabe? Gente, é uma coisa maravilhosa. Ele falou assim, como que funciona a máquina humana? É como que é para você fazer, né? Como que usa na arquitetura, na engenharia. Presta atenção nisso. Tudo é ligado. E às vezes o nosso dia, a nossa vida, ela nos tira essa percepção de contemplação de Deus. E qual que é a mensagem que Deus está querendo falar com você através do sol, através da natureza, através, sabe, de tudo. E tudo que Deus faz no Velho Testamento aponta para Jesus. A mensagem que Deus quer transmitir com essa pintura é Jesus. A mensagem que Deus está pintando na sua história, na história da sua família, é Jesus.
Todos os nossos defeitos, as nossas imperfeições, elas foram aperfeiçoadas na cruz. E através depois eu vou mostrar para vocês, eu vou tirar umas fotos das porcelanas que a minha avó pintava. E custou a vida dela. E ela falava assim, eu não consigo não pintar mais. Tem que me arrumar outra forma para eu pintar. E aí ela começou a pintar as porcelanas. E quando eu comecei a contemplar isso, eu vi que Jesus, em todas as páginas das Escrituras, na nossa vida, no universo, nessa cultura que está caótica, gente, está caótico o que está acontecendo no mundo. Por isso que nós temos que, a tecnologia, eu sou uma pessoa que uso tudo, a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor, sabe? Eu falei assim, nesse livro, Donas de Casas Estressadas, eu vou fazer esse clube de leitura para aquelas que querem participar. Ela fala pra gente, aí foi um outro grupo que eu participei, ele dá nome a isso, que é a gente comprar tempo, né? Nós como mães. Então a gente vai comprar tempo para que sobre tempo no seu dia para você fazer algo que preencha você, para você fazer algo porque essa cultura, a tecnologia, ela tem o objetivo de tirar tempo de você, tempo para você realmente contemplar quem Deus é. Essa cultura, ela quer apagar a figura de Jesus. Essa nova era, ela quer retirar Jesus da história. Ela quer minimizar o sacrifício da cruz. Ela quer retirar a Bíblia, as Escrituras de dentro dos lares. É isso que essa nova era está fazendo. E é você, mãe, que ora. É você, essa que vai trazer Jesus para o seu dia a dia, que vai trazer Jesus para a sua casa como referência. E tem várias maneiras. Eu coloquei assim no finalzinho da introdução. Eu tenho certeza que você vai ler, né? Porque a gente aqui em live, a gente não vai conseguir entrar, né, dentro da profundidade com que é esse estudo. Porque Jesus, ele é a pessoa de Jesus, é a profundidade. Igual eu falei, você tem que ter e trazer para o seu dia essa habilidade de contemplação, de você imaginar, sabe? A figura de Jesus. Eu tenho um livro que ele é um clássico. Eu li esse livro, O que faria Jesus em meu lugar? O que Jesus faria em meu lugar? Para a gente poder agir, para a gente poder pensar, o que Jesus faria no meu lugar? Esse livro é um clássico, eu li ele quando eu estava assim, adolescente. O que Jesus faria em meu lugar? Então, eu coloquei assim no finalzinho da introdução, tenho a certeza que embora esse estudo seja profundo, também ficará claro sobre as maneiras como essas verdades se aplicam às nossas vidas agora. Esse estudo não é apenas para dar mais conhecimento às nossas mentes, mas para dar mais segurança aos nossos corações trêmulos. Eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu deixo meu filho na escola, o meu coração treme. Aqui nos Estados Unidos, são muitas escolas que homens entram com armas e matam as crianças. Eu tenho meu coração trêmulo todas as vezes. Eu falo assim, Deus, como que... No ano passado, várias vezes teve ameaças falsas na escola do meu filho. Aí você tá aqui no trabalho, tá trabalhando... E de repente liga e fala assim, teve uma ameaça falsa aqui, alguém ligou para a escola e falou que entra lá com arma. E aí os meninos ficam todos apavorados, aí vai a polícia e os alunos assustam e a gente aqui com o coração trêmulo. É esse o mundo que nós estamos vivendo. A gente não sabe o que vai acontecer. Vivemos ameaçados o tempo inteiro. Então...
Esse estudo não é apenas para nos dar mais conhecimento, mas para nos dar segurança e, por vezes, o nosso coração confiar de que Jesus sempre foi e sempre estará conosco. E não somente Ele está conosco, mas Ele está conosco e nos ajudando naquilo que nós precisamos. E eu espero que, enquanto a gente vai decorrendo nesse estudo, você enxergue Jesus em todos os momentos, sabendo que Ele está presente para te ajudar. Ele não somente está presente, mas Ele está presente para te ajudar e naquilo que você precisa. E às vezes aquilo que você precisa não é o que a outra precisa. Às vezes as ferramentas que você tem que usar para administrar a sua família é diferente da que a outra, dona de casa, tem que enfrentar para poder administrar a família dela. O seu filho é único. Ele não é igual ao da outra família, ele não é igual ao da outra pessoa. O seu filho é seu filho, que Deus fez o seu filho. Então, às vezes sim, nós aceitamos conselhos e você aplica aqueles conselhos e eles dão certo. Mas existe uma maneira específica para você criar o seu filho, porque nós somos únicas. E é esse que é o objetivo da gente ter Jesus como referência. E existem várias maneiras, então eu coloquei para vocês. Portanto, eu oro para que esse estudo leve você a uma jornada, nas próximas semanas que nós vamos estar aqui juntas, de pausa para você procurar por Jesus através de alguns lugares surpreendentes no Antigo Testamento e também no seu dia a dia. Que você possa ser essa pessoa que procure Jesus. Eu quero procurar Jesus para saber o que eu devo fazer nessa situação. E é esse o objetivo desse estudo que nós estamos fazendo juntas. E inclui retratos, São várias maneiras que a gente tem de enxergar Jesus no Velho Testamento, que são através de retratos, que podemos nós ver vislumbres, aquelas parciais de Jesus através das pessoas da Bíblia, que nós vamos entrar hoje em Adão e Eva, conforme entendemos que elas eram o que elas fizeram para ajudar a pintar o quadro da vida do Messias. Desde Adão e Eva, ali, eles já estavam predizendo a vinda de Jesus. Ele não só estava presente ali, mas ele estava predizendo, tudo aponta para o dia que Jesus ia vir na terra. Esses indivíduos preparam o caminho para Jesus e cumpriu parcialmente as expectativas que mais tarde Jesus cumpriria completamente. Por isso que eu falo, você não pode ser administradora da sua família completamente. Você vai ter erros. Você não pode ser aquela esposa perfeita completamente. Você vai ter erros na sua jornada, no seu casamento. Você não pode ser aquela pessoa, aquela administradora da família, ou ter uma carreira de sucesso, tudo completamente, porque você precisa de Jesus para que a obra seja completa. E tem um propósito divino nisso. Nós precisamos ser dependentes de Deus, de Jesus. Foi por causa disso que Deus enviou Jesus, para que essa obra, essas missões que a gente realiza na terra, ela seja completa. Você não vai conseguir completar sem Ele. Você não vai conseguir completar nenhuma missão sem Jesus na sua vida, em alguma área. Vai falhar, vai deixar a desejar, vai deixar você frustrada. Por isso que nós precisamos de Jesus sempre. Através também das profecias, nós podemos ver Jesus através das profecias que falam da sua vinda em carne. Foi predito que Jesus seria o rei que não apenas traria justiça, mas também corrigiria todos os erros. Outra maneira da gente ver Jesus também no Velho Testamento são através de padrões.
Podemos ver Jesus nos padrões e opostos da Bíblia, como fome, chuva, deserto, terra prometida. Isso nos ajuda a conectar com os altos e baixos da vida, a realidade consistente da presença de Jesus. Ele mesmo representa um padrão tanto de servo sofredor como rei poderoso. Também através das disposições podemos ver Jesus provendo fisicamente, emocionalmente e espiritualmente para pessoas do Antigo Testamento. Por exemplo, os israelitas precisavam de ser cuidados, liderados durante os seus 40 anos no deserto antes de entrarem na Terra Prometida. Da mesma forma, com Jesus não ficamos perdidas, vagando e desamparadas. Ele mesmo é a nossa porção e a nossa provisão. Gente, você quer ver Jesus mais? Tanto que Jesus estava presente ali no Velho Testamento, que quando Moisés ele fere a rocha, aquela rocha era a figura de Jesus. Por isso que Moisés não entra na Terra Prometida fisicamente, né? Jesus estava presente o tempo inteiro. Então, através dessas disposições do Velho Testamento, nós enxergamos a figura de Jesus. E também as proteções. Nós podemos ver Jesus por meio de ações de Deus em todas as Escrituras, protegendo o seu povo. Enquanto estudamos, começamos a descobrir a proteção final que temos em Cristo Jesus. Você é protegida por Ele. Eu não sei como que está a sua vida, eu não sei como que está o seu filho nesse momento, eu não sei como é que está o seu casamento, eu não sei como é que está a sua história de vida, eu não sei como você está. Eu só tenho a certeza do que eu estou falando, que Jesus, Ele tem a proteção para você, a proteção que você precisa. Mesmo quando sentimos assustadas, indefesas, inseguras, podemos ter a certeza de que Jesus não abandonou o seu papel como nosso protetor. Nunca precisamos desses lembretes mais do que agora, nessa cultura que nós estamos. É igual eu falei com vocês, eu não quero ter, a teoria da conspiração, mas nós vamos enfrentar tempos difíceis. Nós já estamos nesses tempos difíceis. Estamos. Você deixar um filho na escola e você não saber se ele volta para casa, isso é tempos difíceis. Ah, não, aqui tá tudo bem, aí eu sou crente, tá tudo ótimo. Não. Nós estamos vivendo tempos desafiadores, que os nossos filhos eles estão sendo cercados e bombardeados o tempo inteiro por pornografia. A pornografia entra dentro da sua casa, a pornografia está nos telefones, é sexo o tempo inteiro, falando sobre disso o tempo inteiro. Nós já estamos em tempos difíceis e nós não podemos tampar os olhos. Inocência, tem crianças fazendo... Criança sendo... Você quer uma criança... Na nossa época, na minha época, eu não sou... Eu tenho 47 anos, mas a gente brincava de boneca. A nossa inocência, ela ia até 13 anos. A gente ainda era inocente ainda. 12, hoje não. 8, 7, 6, as crianças estão sendo expostas a sexo, expostas a tantas coisas que retiram a inocência dos nossos filhos de uma maneira muito brutal, essa competição desenfreada. Nós estamos vivendo num tempo onde síndromes, ansiedade, crianças. Ontem eu estava conversando com uma amiga, o meu filho rói unha, desde a idade de pequenininho ele rói unha. E aí eu estava vendo como que hoje muitas crianças roem unha. Aí a minha amiga tava assim, e o filho dela tava assim, com a unha assim, 10 anos que ele fez, com a unha toda pequenininha. Eu falei com ela, é uma luta, né? E toda hora, isso é ansiedade. Nós estamos vivendo em um tempo que essa geração está ansiosa e não sabe lidar com esses sentimentos, excesso de informação o tempo inteiro. Os nossos filhos, eles não pisam mais na grama, eles não têm momento de contemplação, que eu falei com vocês, de saber que Deus é o arquiteto que fez a natureza, que fez as flores. E a gente acha isso besteira, bobeira, mas não é. Se a gente acha, nós que criamos os nossos filhos, acha que esse momento de contemplação, da gente estar em silêncio, da gente observar as coisas é uma besteira, como que você vai passar isso para o seu filho? Porque somos nós que criamos a próxima geração. E como que nós estamos criando essa nova geração?
com excesso de informação, com excesso de coisas. É isso. E Jesus, ele nos traz isso. A gente não consegue contemplar nada, por isso que a gente não consegue mais sentar e ler um livro. A gente não consegue sentar e ler a Bíblia. Nós não conseguimos. Existe um momento que nós temos que parar para contemplar. Nós estamos enfrentando já esses tempos difíceis, tempos muito complicados. Gente, antigamente é uma coisa boba, mas antigamente a gente sentava e a gente escrevia um bilhete com a nossa caligrafia. Você gastava ali o seu cérebro, daquele momento de você escrever. Hoje não, é tudo eletrônico, tudo computadorizado. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito da tecnologia, igual eu falei, eu tenho que usar ela ao meu favor. Tem tudo eletrônico. Enquanto eu puder ter eletrônico, você tem um aspirador de pó eletrônico, ótimo, eu quero ter para mim e tenho porque me ajuda. Mas eu tenho que usar essa tecnologia para eu ter mais tempo para essa contemplação. Entendem o que eu estou falando com vocês? E é importante, você pode fazer enquanto você está entrando nessa contemplação, porque é isso que eu quero falar com vocês. Vocês enxergarem Jesus no dia, enxergar o Jesus no sol, na natureza. Eu começo esse estudo falando sobre isso. Gente, eu tenho assim um testemunho para contar para vocês. Eu sempre gostei muito de sol, sabe? De sol assim, de sol mesmo, o sol da manhã, ele me faz bem. Eu quando levanto e tem sol, eu sinto mais... sabe, mais feliz, eu sinto mais... Então eu sempre gostei do quente. E aí eu morava no Brasil, numa casa onde ela era de vidro, era assim, frente às montanhas, e eu contemplava aquilo. Eu agradecia a Deus por estar ali, por ter aquela paisagem sempre. E aí nós perdemos, né? Nós passamos por um momento de falência e nós perdemos de estar nessa casa. E aí eu mudei para os Estados Unidos, onde as casas são todas pequenas. E eu tinha que acender a luz de manhã. A minha casa era muito escura, a casa que eu morava. E eu quero contar isso como testemunho e falar para você, se você tem um desejo no seu coração e se você tem Jesus como referência e você dá valor a essas coisas, eu quero falar que Jesus, ele satisfaz sonhos, ele tem essa provisão. E ali, e eu sempre falava, eu acordava de manhã, eu ia para a cozinha, eu tinha que acender a luz. E eu falava assim, oh meu Deus, eu quero tanto uma casa que seja arejada, que, sabe, que eu tenha o sol pela manhã, como eu tinha. Que isso me fazia bem. Eu emociono, né, de contar sempre testemunho, de ver a provisão de Deus. E aí... Durante 7 anos eu morei nessa casa e todas as vezes eu tinha que acender a luz. E aí uma vez eu fui pregar numa igreja, numa cidade muito pequenininha. Pequenininha assim, sabe? Ninguém ali me conhecia minha vida. Então era numa cidade no interior de Minas Gerais. E eu fui ali, eu nem ia nessa igreja. Essa mãe que ora, ela me achou e ela falou assim, eu sei que você tá no Brasil, vem pregar na minha igreja. E eu falei assim, eu vou, eu tô aqui pertinho. E aí eu fui pregar num culto de mulheres pela manhã. E ali Deus usou uma profeta do Senhor mesmo, porque ela conseguiu ler o meu coração assim, e só Deus para fazer isso. E aí ela me deu uma toalha que eu guardo até hoje. E ela me deu essa toalha e ela falou assim, essas notas aqui são as claves de sol da música. E eu sou muito, eu gosto muito de escutar, né, louvor, música, isso é melodia, eu amo. E aí, na hora que ela falou assim, e Deus falou para eu trazer essa toalha para você, porque você gosta muito do sol. E aí tem essas claves, e ela tá falando assim, e você vai ter a sua casa com sol. Depois de 3 anos que eu ouvi essa profecia, Deus falando comigo, eu guardei essa toalha comigo. E quando a gente estava procurando uma casa aqui para a gente poder comprar, Deus mudou a nossa vida, né, nesses anos.
e me deu a oportunidade de ter a casa, gente, todas as vezes pela manhã. Eu nem coloquei cortina na casa. Eu não coloquei cortina no meu quarto. E eu abro e eu vejo ali o sol da manhã. Então é importante você enxergar Jesus no seu dia. E esse eu penso, né? Como eu tenho esse sol, como eu tenho essa casa, eu tenho a provisão diária. Eu sei que Jesus se importa comigo. E Ele se importa com você. Ele importa com você. Eu já estou caminhando para o final. A gente vai ter muitas segundas-feiras aqui. Eu quero falar que para a gente viver e para a gente ter coragem, para a gente poder viver nesse mundo, a gente ter uma coragem em comum, como aquela mulher de Lucas, né? Lucas 7, a mulher pecadora, para a gente acertar o alvo na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. E eu não estou falando só provisão financeira, sabe? Hoje sim eu moro numa casa, eu fiquei 7 anos numa casa pequenininha ali. Eu não vou falar para vocês que teve dias que eu reclamei muito e que eu chorei porque eu tinha que acender a luz para ir à cozinha. Eu falhei nisso, sabe? De não ser não com meu marido, eu acho que isso eu consegui, né? Eu fiz daquela casa o meu lar, a minha casa, e Deus falou muito comigo ali dentro daquela casa. Mas no dia que eu achei essa casa aqui, e ela é toda de vidro, muito difícil de encontrar na cidade onde eu moro, eu pude enxergar Jesus e eu falei assim, foi nesses momentos que a gente ensina os nossos filhos a olhar Jesus como referência. Porque todas as vezes que eu tô aqui, eu acordo meu filho e eu falo assim, filho, olha o sol, olha aqui a janela. E ele fala assim, eu sei que eu estou aqui porque a minha mãe pediu a Deus, porque Deus deu pra gente de volta. E são nesses momentos, eu não falo só em dinheiro, em casa, em coisas materiais, mas eu tenho procurado a ver Jesus, né? Outro dia eu recebi essas peças de porcelana da minha avó, né? Que eu coloquei na minha casa, e eu tava pedindo ao Senhor, falei, Deus, eu quero tanto trazer as peças da minha avó e não conseguia ninguém para trazer. As peças de porcelana, como é que eu ia trazer do Brasil para cá? Muito caro. E eu tava orando ao Senhor, falei assim, nossa, eu queria, agora eu tô aqui na minha casa, eu quero essas peças de porcelana que a minha avó pintou. E aí veio uma pessoa e falou assim, olha, eu sei de alguém que leva para você. São coisas pequenas que a gente vê Jesus em atos pequenos, sabe? Em coisas pequenas. E quando você tem essa capacidade de enxergar Jesus no sol da manhã, nas peças de porcelana, na contemplação, você consegue enxergar Jesus quando você está com seu corpo doente, quando você passa um desafio com seu filho, quando você passa um desafio no seu casamento, quando você precisa de lavar uma pia inteira, né, de vasilhas, e você não tem forças para fazer isso às vezes durante o dia. Quando você falha, você pede, Deus, me ajuda que eu preciso de vencer esse dia. Eu preciso de chegar até o final desse dia e completar todas as missões que eu tenho que fazer. Eu preciso de levar meu filho ao médico, eu preciso de lidar com esse filho que tem o TDAH, que às vezes é difícil para mim, sabe? Quando você enxerga Jesus nas coisas pequenas, Ele te coloca em coisas grandes. Ele te dá grandes provisões e eu sou prova disso. Eu queria orar por você. Eu quero que nesse primeiro desafio dessa semana, que você... Eu não sei aí se tem grama perto da sua casa, mas que você tenha um momento de contemplação, sabe? Junto à natureza. Eu sei que para algumas mulheres isso é muito difícil por causa do temperamento. Às vezes você tem um temperamento mais colérico, às vezes que quer tudo prático, tudo rápido. Às vezes seu temperamento é mais sanguíneo, que quer tudo prático e tudo rápido. Mas eu quero que você pare um momento essa semana, até na próxima segunda-feira,
e contemple Jesus em algo. Ou na natureza, ou no sol, ou numa caminhada. Algo que você para tudo. Algo que você pare tudo mesmo. Eu coloquei aqui na pia da cozinha. Eu não gosto de lavar vasilha, né? Não gosto de lavar vasilha. E tá tudo bem. Depois, se nós vamos participar desse clube do livro, que fala da dona de casa estressadas, eu não gosto. Mas o que eu fiz? Eu coloquei uma árvore, assim, plantada, atrás da pia da minha cozinha, que eu tô ali lavando vasilha, arrumando cozinha, e eu vejo aquela flor linda, maravilhosa de hibisco que tem ali. E isso nos ajuda no nosso dia, sabendo que Jesus ele está conosco ali, apenas para lavar uma vasilha, ou para completar, ou para lavar um banheiro que você tem que lavar, ou para ir ao seu trabalho, sabe? Os donos de casa que a gente fala, é a administradora da família, é aquela mulher que também trabalha fora, que tem que ir, gente. Hoje em dia, não é todas as famílias que pode ter somente o homem trabalhando, a mulher às vezes ela tem que ir para o mercado de trabalho, mas você vai conseguir ver Jesus e ter forças renovadas em Jesus para você administrar o seu tempo com o trabalho que você tem fora, com o trabalho dentro de casa. E dentro desse universo seu que você vive familiar, que você encontre Jesus. Mas viva contemplando e procurando Jesus, não só nas páginas do Velho Testamento, mas no seu dia a dia. Esse é o nosso desafio para essa semana. Amém? Vamos, isso mesmo, estratégias para contemplar Jesus e para encontrar Jesus no seu dia. Vamos orar, eu quero que você, esqueça de tudo agora e você coloque algo aí, que o seu pedido possa ser: quero contemplar Jesus no meu dia a dia. Deus, muito obrigada por essa manhã. Obrigada, Jesus, pelo sacrifício da cruz. Queremos te agradecer, Senhor Deus, porque tudo aquilo que a gente tenta fazer e que a gente falha, às vezes nós falhamos como mães, às vezes falhamos como esposas, às vezes falhamos, ó Deus, como administradora da casa, às vezes falhamos, ó Deus, em cuidar da nossa saúde, às vezes nós falhamos com uma pessoa, com os nossos amigos, às vezes falhamos no nosso ministério, mas nós queremos te agradecer porque em ti tudo é aperfeiçoado, Senhor Jesus. Por isso que nós queremos, ó Deus, ser aquelas que procuram, aquelas caçadoras do Senhor na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu sei que tem mães aqui, Senhor Deus, que precisam encontrar Jesus hoje, agora, e que, Senhor, elas possam ser encontradas pelo Senhor, que elas possam te encontrar nos afazeres do dia, que elas possam te encontrar nos desafios da vida, que nós possamos te encontrar, Senhor Deus, no alto das montanhas, mas também, Senhor Deus, nos vales. O Senhor é aquele, Senhor Deus, o bom pastor, que está presente conosco, que nos carrega, Senhor Deus, no colo, que nos pega pela mão e nos leva a pastos verdejantes, que estás conosco, Senhor Deus, no vale da sombra da morte. Nós queremos encontrar o Senhor. Deus, nós queremos contemplar o Senhor. Nessa cultura que está de cabeça para baixo, tudo revirado, Senhor, nós queremos encontrar o Senhor Jesus, para que nossos filhos, a nossa família possa ter o Senhor como referência, Deus. Que essa resposta que meu filho deu nesse dia, que possa ser a nossa resposta. Queremos olhar o Senhor como a nossa referência. Queremos ter esse momento de contemplação em meio a tantas coisas que estão acontecendo. Eu te peço agora em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha acalmar os corações das mães aqui, o coração dessas mulheres, ó Deus, e que em cada dia elas possam aprender a encontrar o Senhor Jesus, que é a obra perfeita, e que tudo aquilo que nós temos falhado, nós possamos ter a certeza que nós estamos sendo aperfeiçoadas pelo sacrifício da cruz. Obrigada, Senhor, por essa manhã. Obrigada por esse estudo. E que enquanto nós caminhamos nas páginas da Bíblia, Deus, nós possamos enxergar o Senhor. Não somente, Senhor, no Novo Testamento ali em Mateus, mas desde Gênesis
a Apocalipse, nós sabemos que o Senhor está. O Senhor nunca esteve ausente. Nós nunca estamos sozinhos. Obrigada por essa manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu espero você na próxima segunda-feira. E agora, bem agora, nós vamos continuar com a leitura bíblica, tá? Todas as segundas-feiras a nossa leitura bíblica será nesse horário e de manhã tem o estudo ou a live que eu tô fazendo e logo depois tem a leitura bíblica ou Bíblia todo dia. Se você não fez a impressão do estudo, tá lá já disponível no nosso site, lá no Linktree, faça a impressão, mergulhe nesse estudo, né? Também eu coloquei ali o Bíblia todo dia para você fazer impressão e para você seguir o cronograma da Bíblia. Por isso que esse ano nós colocamos o Bíblia todo dia como livro do Velho Testamento, um livro do Novo Testamento e também o livro de Salmos no mesmo dia, para a gente fazer com que saber que a Bíblia dialoga, que é, né, ela é um conjunto e ela dialoga, os livros dialogam entre si. Então esse foi o objetivo desse ano. Então acompanhe agora a leitura bíblica e eu espero você. Você não achou? Eu vou colocar o link aqui nos stories, tá bom? Tanto do estudo quanto também do Bíblia todo dia, para vocês poderem fazer a impressão. Participe agora da leitura da Bíblia e eu espero você na próxima semana e contemple, faça o seu momento de contemplação essa semana, tá bom? Beijo para vocês, Deus abençoe.